Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos nessa terça-feira. Há pouco mais de 48 horas de Fluminense e Cuiabá. Jogo do ano, sim, senhores. É o último jogo do Fluminense no Maracanã em 2024, mas é o jogo que pode selar a permanência do time na primeira divisão em 2025. Depende de outras coisas também, principalmente resultados do Criciúma e do Bragantino, sendo que o Criciúma enfrenta o Flamengo. E a torcida está pedindo abertamente que o Flamengo entregue o jogo, né, para acabar de jogar o Fluminense no precipício. Eu vou mostrar isso para você, que a torcida está se manifestando, a torcida do Flamengo, em relação a isso aí. Gente, vou mostrar também imagens do treino desta manhã. O Fluminense já treinou nessa terça-feira, só falta um treinamento antes do jogo contra o Cuiabá, e também sobre o retrospecto do Fluminense sem Paulo Henrique Ganso. Não é muito bom esse retrospecto, não. Vem comigo que eu conto para vocês a partir de agora. Bora! O Paulinho procurou, colocou e entrou! É tapete e grená para você aqui no canal Elan FC. Seja muito bem-vindo aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não custa nada, clica aí embaixo no botão da inscrição e também e principalmente para todo mundo que está aqui, inscrito ou não, galera, larga o like aí, me ajuda demais, tá bom? É de graça, não custa nada, tanto inscrição quanto like. Vamos começar com a resenha aqui sem enrolação, porque já são mais de 35 mil ingressos vendidos. O Fluminense divulgou isso aí mais cedo para o jogo dessa quinta-feira contra o Cuiabá. A galera tem respondido, a torcida do Fluminense não tem feito feio, ao contrário, né? Quase 40 mil no jogo contra o Fortaleza, mais de 41 mil no jogo contra o Criciúma, e pelo visto teremos um público ainda maior agora contra o Cuiabá, porque faltam 2 dias, já são mais de 35 mil vendidos. Olha, capaz de bater 50 mil, hein? Ou se não for 50, vai ser muito pertinho disso. Quem sabe até superemos os 50 mil, porque faltam mais de 48 horas. É o último jogo, a galera sentiu que agora a água bateu ali, né? E o ingresso ainda promocional, pelo menos no setor norte, a partir de R$10 inteira e 5 a meia entrada. Então a torcida do Fluminense vai dar mais uma vez um show, tenho certeza que ela vai corresponder. Se o Fluminense vai resolver em campo, aí são outros 500, né? Que contra um Cuiabá rebaixado, é muito obrigação do Fluminense fazer esse resultado. Só que, sem Paulo Henrique Ganso, que está suspenso, porque levou aquele cartão vermelho no fim do jogo contra o Atlético Paranaense, o Fluminense ainda não venceu, gente. Olha aí, está no Netflu. O Flu tem retrospecto preocupante sem Ganso no Brasileiro. Veja, ele não vai enfrentar o Cuiabá nessa quinta-feira, como eu já falei. E sem ele, o retrospecto tricolor na competição é muito preocupante, como mostra a reportagem do Globo. O Flu ainda não venceu no Brasileirão sem o camisa 10 em campo. Foram 4 jogos com ausência do meia e apenas um pontinho somado. Sem o Ganso, 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas. Aproveitamento, gente, de 8% sem Ganso em campo. É isso mesmo. Quando ele atua, o aproveitamento sobe para 40%. Ele esteve em campo em 32 rodadas e 39 pontos foram conquistados. O Flu venceu 10, empatou 9 e perdeu 13. Não que seja um aproveitamento espetacular com o Ganso, mas sem ele é simplesmente trágico. 8%, repito, 1 ponto em 4 jogos é o que o Fluminense conseguiu sem Paulo Henrique Ganso, que foi expulso tolamente no fim do jogo contra o Atlético Paranaense. Para mim foi exagero do Klaus. Há uma informação não confirmada que o Klaus teria sido chamado para o VAR e resolveu não ver no VAR, porque quis ficar com o que ele tinha visto ali em campo, mas isso não foi confirmado. Mas, de toda forma, acho até que houve exagero, sim, vendo o replay. Acho que ali era lance para amarelo. Só que o Ganso deu a chance para o Klaus fazer o que fez. Não tem necessidade nenhuma. O Ganso já está bem crescidinho, bem maduro para fazer isso nos acréscimos de um jogo onde ele sabe que antecede uma partida decisiva, crucial para o Fluminense, como vai ser o caso. Então o Fluminense vai ter que vencer com ou sem Ganso, no caso sem, e o Mano vai ter que se virar para escalar o time. Com quem ele vem? Renato Augusto? Lima de novo? Isaac do Sub-17? Seria uma boa opção? Não sei com quem ele vai vir, mas o Fluminense precisa ter armação de jogada, porque vai encontrar um Cuiabá todo plantado na defesa, exatamente como fez o Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense depois de fazer o seu gol, né? Mas passou o jogo praticamente assim, porque o Atlético fez o gol com 1 minuto. Então o Fluminense precisa ter um jogador para furar a retranca. E o Ganso é esse jogador.
Já que o Fluminense joga lentamente, transição lenta, não tem contra-ataque, e o Cuiabá vai ficar ali atrás esperando, vai montar uma barreira de 10 jogadores na frente do goleiro. Então, seria muito essencial a presença do Ganso, mas, gente, não adianta chorar o leite. Tem que criar alternativa, tem que criar opção. O Mano vai ter que arrumar um jogador para fazer essa infiltração, para jogar por dentro, para não ser só cruzamento na área, senão vai cruzar 800 bolas de novo e não vai fazer o gol. Tem que ter jogada pelo meio, né, vertical, com profundidade, para alguém receber na frente e o Fluminense entrar na área e se aproximar do gol. Sem Ganso, vai ter que arrumar solução. Imagina 50 mil no Maracanã. Ninguém quer saber de desculpa. Espero que não haja desculpa, né, gente? O Fluminense já treinou essa manhã e vou mostrar para vocês, então, imagens do treinamento de agora há pouco. Tá legal? Olha só como é que foi. Estão, portanto, aí. Vamos lá para as imagens. Vamos começar aqui do começo, né, que é o importante. Vamos ampliar aqui para vocês. Imagem do Fluminense nessa manhã, tá? Nonato já ia aparecendo. John Arias, que foi herói e vilão ao mesmo tempo no jogo contra o Atlético Paranaense, perdeu o pênalti, mas depois fez um golaço, acabou resolvendo o empate. Diogo Barbosa, ninguém aguenta mais o Diogo Barbosa, né? E o Renato Augusto, que até se esforçou no jogo contra o Criciúma. Mas, gente, tem que fazer essa faxina. Ano que vem eu não quero mais ver esses caras no Fluminense, sinceramente. Né? Eu não aguento mais. Para mim, deu desse time do Fluminense aí. A gente só quer terminar bem o ano e depois resolve esse problema todo. Tá ali o Fuentes, que acabou entrando no finzinho do jogo com o Atlético. O clima tá um pouquinho mais leve, né? Dá para ver aí nos sorrisos, nos semblantes. Olha o Ganso aí com Serna. Serna jogou um bom jogo até contra o Atlético Paranaense, não vinha bem, mas fez um bom jogo. Martinelli com Arias, Felipe Melo. Esse aí já se despediu, tá suspenso, não pode nem mais jogar. Não veste mais a camisa do Fluminense, Felipe Melo. Mais algumas imagens do treino. Fuentes ali no meio. A garotada participou, tá? A garotada ali de Xerém, os sub-17 estavam no treino. Imagens de agora há pouco, tá, gente? Imagens dessa manhã, já do penúltimo treino do Fluminense para enfrentar o Cuiabá. Bernal ali no meio. Cara, Bernal, eu desisti do Bernal, tá? Para mim é jogador nota 5. A gente esperava que fosse um jogador nota 7, 8, quando ele veio para o lugar do André. Mas para mim já tenho o meu conceito formado sobre o Bernal. Eu acho que não é jogador nem pro ano que vem, sinceramente. Como vai fazer? Não sei. Olha o Isaac aí, o Isaac de cima, né? Não é o Isaac do Sub-17. Cano. Tem mais? Cadê? Ué? Tem mais imagens sim que eu sei, gente. Cadê? Tem sim. O negócio ali tá me desabilitando para ver as outras fotos, mas vamos seguir aqui, ó. Guga, Fuentes, Cano. Vocês vão ver a garotada do Fluminense também aparecendo, tá bom? Mais Fuentes, Felipe Melo. Será que eu consigo continuar? Acho que sim, que eu vou conseguir. Mais Renato Augusto, Cano. Mais Cano. Cano também, infelizmente, ele pode até fazer um gol, 2, 3, 4 gols quinta-feira, tomara que faça, mas eu não consigo mais ver o Cano como solução para o Fluminense para o ano que vem, não, sinceramente. Tá? Infelizmente, digo isso com tristeza. Não é que é o Vitor Hugo? Esse é o Vitor Hugo, né? Estou falando bobagem. É o Vitor Hugo ali. Aí o Antônio Carlos, Germancano, mais Manuel, Guga, Manuel também vai sair. Eu não sei se o Manuel volta a jogar ainda pelo Fluminense esse ano. Se não voltar, acabou, né? Acho que ele sai no fim do ano. Esse aí, cara, é o Isaac do Sub-17, né? Moleque que poderia ser uma opção até para o meio-campo, no lugar do Ganso. Não acredito que o Mano vai fazer isso. Falta ousadia ao Mano para usar os meninos, confiança. Pode ser que bote durante o jogo. Ele deu a pista na coletiva do último jogo, que talvez use esses moleques agora nesse jogo, que a pressão lá era muito grande, fora de casa e tal. Olha aí, mais do Fuentes. Tem mais foto aqui, Fluminense. Me ajuda aqui, Fluminense. Vamos lá. Quer ver, ó? Tem mais foto aqui, ó. Nonato aqui aparecendo mais uma vez. Aqui o Isaac novamente do lado esquerdo, né? E do lado direito. Aparecendo bem. Esse aí é o Riquelme Felipe, aí em primeiro plano. Né? Um menino que também muito promissor e também pode acabar tendo uma chance durante o jogo. Né? Atacante de lado de campo. Isaac é um meio ofensivo. Os dois são atacantes, né? O Isaac é meia barra atacante. Nonato com outro Isaac ali ao lado. Mais Isaac aí. Esse Isaac teve pouca chance, na minha opinião. Foi meio que escanteado muito rapidamente. É isso, né, galera? Então, as imagens do treino, desse penúltimo treino do Fluminense, faltando aí pouco mais de 2 dias inteiros para o jogo contra o Cuiabá. Bênção João de Deus, hein? Só que
O Fluminense depende da sua vitória, mas não apenas disso. Ele tem um jogo importantíssimo para torcer amanhã. Quinta-feira, no mesmo horário que o Fluminense vai estar jogando, né, o Bragantino vai estar jogando contra o Atlético Paranaense no Paraná, em Curitiba. Os dois estão ameaçados de rebaixamento, mas o Bragantino muito mais. Eu não acredito que o Atlético vai cair. Tá? Não acredito que o Atlético Paranaense vai perder em casa do Bragantino. Precisaria disso para ainda correr risco. Ele já tem 42 pontos. Então, se o Atlético Paranaense ganhar do Bragantino na Arena da Baixada, como é o normal acontecer, o Bragantino fica praticamente rebaixado. Ele vai para a última rodada receber o Criciúma em Bragança. Esse é que é o problema. Ele vai estar morto e vai receber o Criciúma, que é adversário do Fluminense. Mas o jogo importantíssimo, crucial para o Fluminense é amanhã, entre Criciúma e Flamengo. Já falamos disso aqui, mas a torcida do Flamengo, gente, já tinha se manifestado em redes sociais, um monte de meme, um monte de piada, musiquinha. A torcida do Flamengo pichou isso aqui lá no CT deles. Aqui no Twitter do Vene Casagrande, jornalista, muro do Ninho do Urubu, CT do Flamengo, foi pichado, entrega para o Criciúma. Olha aqui, gente, entrega para o Criciúma. Está pichado lá no muro, e aqui, entre aspas, aquela frase dita pelo Abel Braga depois que o Fluminense foi campeão carioca em 2022. O Flamengo estava em crise, ele falou que se foda eles. Então os caras estão pichando lá e metendo a frase do Abelão aqui. E aí, surpresa? Eu não tenho surpresa nenhuma em relação a isso. Torcedor do Flamengo quer que o Flamengo perca o jogo para o Criciúma. E vamos lá. Se fosse o contrário, os tricolores não iam querer que o Fluminense perdesse também para ferrar, para jogar o Flamengo na segunda divisão? Tenho certeza que sim. O Fluminense ano passado salvou o Vasco porque foi na Vila Belmiro e ganhou de 3-0 e acabou o Santos sendo rebaixado em vez do Vasco. É verdade. É verdade. Ninguém está discutindo índole ou característica de cada jogador, de cada treinador, de cada clube. E não é sobre isso. A questão é, quem se colocou nesse buraco foi o Fluminense. É uma vergonha muito grande que o Fluminense, que não venceu seus últimos 3 jogos no Maracanã, empatou seguidamente com o Grêmio, Fortaleza e Criciúma, agora tenha que depender do Flamengo, do maior rival, e cobrar do Flamengo vitória. Eu acho que não tem cabimento isso. Tomara que o Flamengo ganhe, a gente vai assistir o jogo, né, esperando que empate, pelo menos. O empate serve para o Fluminense. Se o Fluminense ganha do Cuiabá, o Criciúma não ganha do Flamengo, basta empatar em Criciúma. E o Bragantino não ganha do Atlético Paranaense no Paraná, se esses 3 resultados acontecerem juntos, o Fluminense está salvo matematicamente quinta-feira. O que não dá, gente, é para cobrar ou esperar. Não, o Flamengo tem que jogar pelo Fluminense. Não vai jogar pelo Fluminense. Não vai correr barbaridade, suar sangue pelo Fluminense. Eu acho que o Flamengo vai fazer um jogo normal, né? Ele vai entregar, vai combinar no vestiário, gente, vão perder, vão fazer um gol contra. Isso não vai acontecer. Mas o Flamengo correr 110%, correr mais do que correria normalmente, sem ter interesse nenhum por causa do Fluminense, não vai acontecer. Vai fazer um jogo normal, mas é um normal para baixo, tá? Porque se não tem mais interesse, não pensem vocês que os jogadores não estão vendo essa manifestação na torcida, porque estão, sabem que o torcedor do Flamengo, na verdade, prefere que o Flamengo perca, então não vai ter ninguém se matando em campo para fazer o gol. Eu penso assim. Na minha opinião modesta, claro, o Flamengo é um time melhor que o do Criciúma. Se jogasse a Vera, ganharia o jogo. Precisando do resultado, ganharia o jogo. Não precisando, acho que vai fazer um jogo comum. E aí, na minha opinião, a tendência é que o Flamengo não vença. Vamos torcer para que o Criciúma seja incompetente o suficiente para fazer gols que deem a ele a vitória, que a gente fique no empate, já seria bom, né? Ou que o Flamengo, mesmo jogando o seu normal para baixo, consiga vencer o Criciúma. É o que a gente espera. Se der Criciúma, a situação do Fluminense vai ficar bastante difícil para a última rodada, mesmo que ele ganhe do Cuiabá. Porque se der Criciúma, o Criciúma joga na última rodada contra um Bragantino rebaixado, mesmo sendo em Bragança, e o Criciúma vencendo o Flamengo e vencendo o Bragantino, o Fluminense terá que pontuar contra o Palmeiras em São Paulo na última rodada, além de vencer o Cuiabá, é claro. E tem mais, tá? Se o Criciúma conseguir golear ou fazer uns 4, 5 gols de saldo nesses 2 jogos, nem empatando com o Palmeiras na última rodada, o Fluminense se escapa. Teria que vencer o Palmeiras fora. Eu não quero nem pensar nesse troço. Estou só citando aqui para vocês. Então, gente, o jogo crucial, além da vitória contra o Cuiabá quinta-feira, o jogo crucial, mas muito crucial, infelizmente, é Criciúma e Flamengo. Criciúma não pode ganhar do Flamengo. Se ganhar, meus amigos, estaremos falando de um drama gigantesco, mesmo antes do Fluminense enfrentar o Cuiabá. Tá bom? Larga o like.
Se inscreve. Sejamos otimistas. Comenta aqui embaixo. Um abraço. Valeu.